Segredos chocantes de uma avó revelam abuso e o silêncio que quebrou uma família. Aurora, uma avó de 73 anos, tem histórias escondidas, segredos sombrios que estão enterrados em seu coração. Na penumbra de sua casa, a luz morna do fim da tarde revela marcas de uma vida marcada pela dor. Desde seus 9 anos, ela foi jogada no mundo cruel das sombras, quando foi enviada para viver com seu tio Arivaldo. Um homem com um sorriso que não alcançava os olhos. Ele escondia suas maldades atrás de paredes de silêncio. Os gritos abafados ecoavam nas noites frias e o medo se tornou seu companheiro constante. Aurora e sua prima Francisca, unidas pela esperança, sonhavam escapar daquele lugar. Elas sussurravam sobre um futuro logo ali, na cidade grande, onde poderiam ser livres. Mas os sonhos eram apenas isso, ilusões em um mundo cinzento. A mudança não trouxe a liberdade esperada. Ao contrário, as cicatrizes do passado permaneceram, saltando sob sua mente como sombras inquietas. Quando? No entanto, a sombra de seus segredos nunca abandonou. Cada risada de seus filhos abafava um eco de dor que nunca a deixava em paz. Francisca, sua confidente, partiu cedo demais, levando consigo um pedaço do coração de Aurora. A perda foi devastadora. Ela se viu impotente, afogada pela culpa de não ter conseguido protegê-la. O luto a levou a um canto escuro dentro de si, onde decidira que o silêncio era sua armadura. Entretanto, a vida se encarregou de sacudi-la. Com a ausência da prima, Aurora percebeu que não poderia continuar vivendo daquela maneira. Ela finalmente decidiu que era hora de confrontar o passado. Como uma tempestade se formando no céu, um desejo ardente de justiça e empoderamento começou a crescer dentro dela. A ideia de um grupo de apoio passou a brilhar como uma luz no fim do túnel. Seria o primeiro passo para abrir seu coração e contar sua história. Decidida, Aurora reuniu coragem, não apenas para si mesma, mas também para seus filhos e netos, para que, em um dia nublado, cercada por seus netos curiosos, ela se preparou para compartilhar tudo. Seu coração batia acelerado e um nó na garganta a impedia de respirar. O momento estava chegando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aurora respirou fundo, sentindo a tensão no ar, enquanto olhava para os olhos curiosos de seus netos. A sala estava enfeitada com as memórias de um lar feliz, mas o nó em sua garganta pulsava, e ela sabia que aquele era o momento. Tentou articular as palavras, mas tudo que saiu foi um sussurro. Eu preciso contar algo muito importante. Antes que pudesse continuar, uma batida abrupta soou na porta, fazendo seu coração parar. Um estranho, um homem de aparência desgastada, invadiu o espaço com os olhos arregalados. Ele parecia desesperado. A respiração dele estava descompassada, como se tivesse corrido por horas. Desculpe interromper, mas preciso falar com você, Aurora. O nome saiu de seus lábios como uma maldição. Aurora gelou. A figura do homem a fez lembrar de tempos sombrios. Algo na maneira como ele a olhava despertou memórias que ela tentou enterrar por tanto tempo. Você não tem ideia do que está em jogo. É sobre o que aconteceu com Francisca. Os netos trocaram olhares confusos. Um frio percorreu a espinha de Aurora. Sobre Francisca, o que você sabe? O medo e a tensão se entrelaçavam em seu peito, como uma tempestade se formando nas nuvens escuras. Eu sou o irmão dela. Meu nome é Miguel.
Ele balançou a cabeça, lutando contra as lágrimas. O silêncio pesado caiu sobre a sala. A revelação cortou o ar como uma faca. Aurora estava em choque. Seu passado e sua prima estavam surgindo de novo, revelando verdades esquecidas. Miguel não era apenas um estranho, mas um fragmento da história que ela pensara ter deixado para trás. Francisca nunca deveria ter morrido. Não dessa maneira. Ela estava prestes a contar tudo. E você? A silenciou. As palavras de Miguel ecoaram como um rugido em sua mente, uma avalanche de luta e dor. Ela sabia algo que colocaria todos vocês em perigo, algo que envolvia Arivaldo. Aurora sentiu o chão tremer sob seus pés. Arivaldo, o tio que fora seu carrasco, que sempre vivera nas sombras, o homem que mantinha segredos aterradores. Miguel continuou, sem perceber a reviravolta emocional que estava criando. Ele não era só seu tio. Era também parte de um círculo que estava conspirando. Aqueles que controlavam a cidade. Ele estava envolvido em coisas muito mais sombrias. O sangue de Aurora gelou. As memórias da infância sombria se misturavam à nova revelação, criando um caldeirão de angústia. As vozes de seus filhos e netos pareciam distantes. Por que você demorou tanto para aparecer? Onde estava? Francisca precisava de você. A raiva e a mágoa se misturaram, borbulhando como uma panela prestes a transbordar. O nó em sua garganta agora era um grito contido. A expressão de Miguel se tornou sombria. Eu não sabia o quão perigoso ele era. Quando finalmente percebi, foi tarde demais. Sigiloso, Arivaldo tinha uma rede de proteção. Ele fez algo terrível para silenciá-la antes que ela contasse a verdade. Eu tenho provas, mas precisamos agir rápido. A sala parecia girar. Aurora estava aflita. Todas as suas lembranças, os segredos que pensava que estavam enterrados, estavam ressurfazendo, agora mais ameaçadores do que nunca. Você está dizendo que Francisca sabia algo sobre a morte do nosso tio? Ele apenas assentiu, respirando fundo. O medo e a tensão aumentaram. Aurora estava em um precipício. Estava preparada para enfrentar seu passado. Mas agora, com as revelações de Miguel, tudo parecia ainda mais complicado. O brilho dos olhos inocentes de seus netos a fez perceber que essa luta não era apenas dela. Era por eles também. A urgência crescia como um fogo incandescente. Precisamos reunir todos. Precisamos enfrentar isso juntos. Mas então, uma sombra passou pela janela. Um carro parou do lado de fora da casa. O coração de Aurora disparou. Miguel, quem está lá? Ele olhou pela janela e a cor do seu rosto mudou. Nós não temos muito tempo. A visão da silhueta familiar fez seu sangue ferver, e as mesmas sombras do passado planejavam se encontrar. A história de Aurora tomou um rumo perigoso. O que ela achava que sabia estava prestes a ruir. Aurora sentiu o coração disparar. O que Miguel havia dito a fez questionar sua própria sanidade. Pensou em Francisca, no que poderia ter acontecido, no que poderia ter sido diferente. O carro do lado de fora criou uma inquietação no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Quem é? Perguntou, a voz trêmula. Miguel não respondeu, seus olhos fixos na janela. Brancos como fantasmas. O som de passos pesados se aproximou da porta. Aurora sentiu um aperto no peito. O pânico se instalou. O passado estava vindo à sua porta. O homem que entrou era Arivaldo. O titubeio de Miguel se transformou em um frio mortal. A expressão de Aurora se apagou. Ele não era um homem que ela imaginava, mas um monstro. A sombra familiar, o homem que sempre havia sido fonte de suas piores memórias. Você também está aqui, Miguel? Que surpresa! Ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos, um eco da crueldade que ela conhecia tão bem. Você não deveria estar aqui. O que você quer? Aurora gritou, a voz cheia de raiva e medo.
Os netos dela, em choque, nem sabiam o que fazer. Os olhos de cada um brilhavam de confusão enquanto a tensão aumentava. É sempre a mesma coisa com você, Aurora. Sempre se escondendo. Mas as verdades têm o jeito de se fazerem ouvir. Arivaldo disse, avançando como um predador encurralando sua presa. Acho que é hora de terminarmos essa conversa que você começou. Com um movimento rápido, ele se virou para Miguel. Você não deveria ter voltado. Você não entende o que está fazendo. A verdade nunca traz alívio, só dor. Palavra por palavra, picava a atmosfera como facas. Você acha que pode nos intimidar? Não vamos ficar em silêncio novamente. Miguel se ergueu, mas sua voz tremia. O que estava em jogo era maior do que ele poderia imaginar. Aurora olhava para Miguel com uma mistura de esperança e desespero. Você não sabe o que ele é capaz de fazer, sussurrou Aurora. Mas o que estava prestes a acontecer a fez experimentar um misto de adrenalina e paralisia. O homem que ela temia como um fantasma da infância ergueu uma mão, revelando um objeto brilhante. Um revólver. O ar cortou em sua garganta. Você precisa entender o seu lugar, e isso começa com você, minha querida sobrinha. O que Francisca sabia não é algo que você deve carregar, Arivaldo disse, o tom suave, quase como uma sedução. Aurora sentiu o chão se abrir debaixo dela. O que ele estava dizendo? O que Francisca sabia? O caos da mente dela se misturou às memórias de uma infância perdida. Então, com um movimento rápido, o revólver disparou. O eco do tiro ressoou na sala. E o mundo parou. Miguel despencou no chão, o rosto pálido, os olhos arregalados em um choque irreversível. Não, Aurora gritou, mas a dor a fez colapsar. O que estava acontecendo? A realidade se esfarelou em pedaços. O homem que ela conhecia como seu carrasco acabou de tirar a vida de uma parte tão importante dela. O silêncio reinou, abafado e sufocante, e a casa que um dia foi sua fortaleza, agora era um salão de lamento. A única coisa que ressoava em sua mente era a pergunta: por quê? O que estava envolto em mistério se tornara um abismo de desespero. A surrealidade da cena a fez perder a noção do tempo. Mas havia um detalhe que não escapou aos olhos de Aurora. A expressão de Arivaldo, enquanto olhava para Miguel no chão, não era de vitória, mas de desespero. Algo estalou dentro dela. Você sabia que ele voltaria, não sabia? Você não o silenciou de fato. Ele voltou e você não está sozinho. O olhar dele encontrou o dela, e naquele momento, Aurora percebeu que havia ainda mais segredos para serem desenterrados. A mentira que envolvia a família era um labirinto e todos estavam presos nele. E agora, com Miguel caído, tudo parecia intensificar. Você pode ter silenciado ele, mas não vai silenciar a verdade. Ela murmura, o coração pulsando com um novo fervor. Arivaldo deu um passo atrás. Aquela faísca de reconhecimento iluminou a escuridão. A batalha ainda não havia terminado. Aurora pegou um respiro profundo, sentindo o peso do que estava por vir. O eco do tiro ainda reverberava quando uma nova revelação atravessou sua mente. Ela não conhecia toda a história. E se tudo o que pensasse saber estivesse prestes a se transformar em algo ainda mais doloroso e monumental? A escuridão não havia terminado, apenas mudado de forma. E a luta estava apenas começando. Aurora sentiu o coração disparar. O que Miguel havia dito fez com que seu mundo girasse. O silêncio ensurdecedor após o tiro de Arivaldo parecia drenar todas as cores da sala. Você precisa entender o seu lugar, ele repetia, como se essas palavras pudessem mudar a realidade aterradora que agora a cercava. Mas mesmo no desespero, algo dentro dela começava a despertar. Enquanto lutava contra a paralisia do choque, ela olhou para Miguel caído. Era um momento surreal, como se tivesse entrado em um pesadelo de onde não poderia acordar.
O rosto de Miguel estava pálido, seus olhos ainda abertos, chocados e cheios de dor. Mas havia algo mais que a incomodava. Uma sensação estranha começou a crescer nela, um pressentimento que não poderia ignorar. Não! Você não pode fazer isso! Aurora gritou, as palavras explodindo de sua boca com uma ferocidade que a surpreendeu. Arivaldo selou o espaço com um olhar frio, mas Aurora já não se sentia impotente. Você não pode nos controlar mais. A verdade virá à tona. Essa determinação parecia irritar Arivaldo. Ele sorriu, mas era um sorriso cheio de desprezo. A verdade, querida sobrinha, é uma arma, e você não sabe o quanto é frágil. Seu olhar vagou para a janela, e nesse momento de distração, Aurora correu até Miguel, desesperada. Miguel, fale comigo. Você tá bem? Ari respirava de forma irregular. O pânico tomava conta dela. A ideia de perder outra pessoa de sua família a fazia tremer. Então, uma explosão de dor atravessou seu corpo. Algo frio, algo cortante, ao seu redor. Eu sou mais forte do que você imagina, gritou Aurora, levantando-se e enfrentando o homem que a havia atormentado por toda a vida. Ao fundo, os netos a observavam, sem saber em qual realidade estavam se metendo. Mas ver a avó em pé, desafiando o terror, lhes dava coragem. Arivaldo, encurralado entre a raiva e o medo, olhou por um momento para Miguel. Ele parecia hesitante, algo que Aurora nunca havia visto antes. E se eu dissesse que você não é quem pensa que é? Suas palavras pairaram no ar como uma nuvem negra. O que você sabe sobre sua prima? O que ela realmente era? Aurora franziu a testa. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu com Francisca? A pressão em seu peito aumentava. Cada batida de seu coração pulsava como um grito de alerta. Arivaldo deu um passo à frente e o olhar de Miguel, que começara a se apagar, voltou a brilhar com uma intensidade assustadora. Francisca não morreu por acaso, Arivaldo começou a explicar. As palavras dele a atingiram como um raio. Ela fez uma escolha que poderia ter salvado a família dela. Você precisa entender, ela fez algo impensável. O ar foi cortado em seu pulmão. Aurora sentiu que a terra se movia sob seus pés. Você está mentindo. Ela nunca. Sua voz falhava, mas agora a dúvida começava a se entrelaçar com sua raiva. Não pode ser verdade. Você não conhecia sua prima como eu, ou como Miguel, ele respondeu, com um sorriso astuto. Nessa mesma noite, tudo foi arranjado. O que ela sabia a tornaria um risco para todos nós, para você também. Os olhos de Aurora se abriram em choque. O que você está dizendo, Arivaldo? O que você sabe de verdade? A confusão a consumia. Enquanto os gritos de dor ecoavam na sala, outra sombra se aproximou, e uma figura feminina apareceu na porta entreaberta. É hora de revelações, Aurora. A mulher tinha um ar que imediatamente fez Aurora reprimir um grito. Era a irmã de Arivaldo, Rosa, que não via há anos. O passado parecia se desdobrar como um pesadelo que nunca acabava. A irmã que você achava que tinha perdido para sempre, Rosa continuou, o olhar firme e penetrante. O que você não sabe é que a sua história nunca foi somente sua. A verdade foi manipulada. Aurora sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Rosa não estava ali apenas para confirmar suas piores suspeitas, mas para desenterrar segredos que a ligavam a tudo. Francisca, ela nunca voltou, mas ela deixou algo para você, um legado. Nesse momento, um novo pânico tomava conta. O que você quer dizer? A voz de Aurora tremia, sem saber o que esperar. Do que você está falando? Rosa hesitou um instante. E então, com um ato brusco, derrubou uma caixa que trazia consigo. O barulho de objetos caindo fez a sala estremecer, e Aurora viu um álbum de fotos. Páginas viradas mostravam rostos familiares, palavras rabiscadas. A última página, no entanto, estava cheia de algo que Aurora nunca esquecia.
Nomes. Francisca nunca esteve sozinha. Rosa revelou. Seu olhar carregando uma mistura de pena e fúria. E você precisa saber a verdade toda. O legado deve ser revelado. Agora. Antes que pudesse dizer mais, uma luz ofuscante inundou a sala, como um trovão que reverberou em seu peito. Aurora viu uma sombra na porta. Mais um intruso apareceu. O medo gelou sua espinha. E a única coisa que sua mente conseguia processar era: ela estava prestes a perder tudo. O que estava prestes a ser revelado mudaria para sempre a própria essência de quem eram. E essa nova verdade, misteriosa e aterrorizante, estaria próxima de desmoronar os últimos fragmentos da vida que ela conhecia. Aurora ficou paralisada, o coração batendo disparado, enquanto as palavras de Rosa se instalavam no ar pesado. A luz da sala piscava, projetando sombras dançantes nas paredes, como fantasmas de um passado que ela tentava esquecer. Mazag. Agora ecoava como um tambor em sua mente. Que legado? O que você está tentando me dizer? Ela mal conseguia articular as palavras. O pânico começava a crescer dentro dela. Aquele nó na garganta se tornava um grito ensurdecedor. Mas antes que Rosa pudesse responder, um calor abrasador tomou conta da sala. A figura na porta, que inicialmente havia parecido um intruso, agora revelava seu rosto aos poucos, começando a perder a forma de um desconhecido. Aurora prendeu a respiração. Pedro! O nome escapou de seus lábios com um sobressalto, reconhecendo o homem que não via há anos. Seu próprio filho, que ela acreditava ter desaparecido em um dos muitos tumultos de sua vida. Eu voltei, mãe, disse ele, mas a alegria de seu tom era ofuscada pela urgência de sua presença. A sala ficou em silêncio. A atmosfera se tornou densa, o ar carregado de emoções complexas. Por que você está aqui? O que está acontecendo? A voz de Aurora tremia. Pedro não era apenas um filho, mas uma parte de sua história que havia sido tragicamente rasgada. Ele olhou para Miguel no chão, depois para Arivaldo, um brilho no olhar que misturava raiva e determinação. Eu vim para acabar com isso, para revelar a verdade que pode nos salvar, ou nos destruir. Arivaldo riu, um riso gélido que cortou o ar. Você não entende, garoto. A verdade pode ser mortal. Olhe ao seu redor. Veja o que sua avó fez, o que você mesmo fez. As palavras dele soavam como um aviso, mas Pedro não se intimidou. Calado, tio, respondeu ele, o olhar ardendo. Você não controla mais ninguém. Nesse momento, uma reviravolta chocante interrompeu a tensão que pairava na sala. À medida que Pedro falava, algo brilhou em sua mão, e ele ergueu uma pequena caixa. Em um movimento rápido, ele a abriu, revelando um pendrive. Eu tenho tudo aqui. As gravações, as provas que podem derrubar Arivaldo e seus cúmplices. E mais, é sobre Francisca. Um gemido de incredulidade escapou dos lábios de Aurora. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre ela? O desespero misturava-se à esperança. Ela estava viva até ontem. Eu a encontrei. Pedro franziu a testa, a voz tensa. Ela tem informações que são perigosas. E você precisa saber que Arivaldo não estava sozinho. Os segredos da família vão muito além do que você imagina. A sala pareceu girar. Os netos de Aurora, que observavam a cena em silêncio, trocavam olhares apreensivos. Mãe, nós não podemos confiar em tudo que ele diz. Arivaldo sempre soube como manipular as pessoas. Um dos netos, Tomás, exclamou, sua voz nervosa perfurando o clima de tensão. A vida de Francisca estava em jogo, e isso nos afeta a todos. O desespero na voz de Pedro se intensificou. Ele se virou para os netos. Ela estava prestes a revelar tudo o que Arivaldo e sua família esconderam por anos. Mas com a morte dela, tudo mudou. O olhar de Arivaldo escureceu, a máscara de confiança começando a rachar. Você está mentindo. Não pode ter vida dentro dessa história. Eu não estou mentindo, gritou Pedro, desesperado.
Ela me mostrou como se infiltrar na rede que controla tudo. O que você fez? O que você fez a Francisca, Arivaldo? Eu vou expor. O silêncio imediatamente se instalou, sufocando a sala. Aurora, imersa na mistura de emoções, percebeu que algo profundo havia mudado. Arivaldo, o homem que ela temia, poderia não ser tão invulnerável assim. Mas o que isso significava para eles? O nervosismo era palpável. O passado e as verdades abafadas estavam prestes a voltar à tona. E Aurora sabia que cada palavra e cada movimento tinham consequências. Mas, no fundo, uma nova pergunta começou a crescer, como um eco nas paredes empoeiradas da casa. Quem mais estava envolvido? A luz fraca da sala piscou novamente, e com isso, um estrondo de um carro sendo estacionado do lado de fora ecoou, interrompendo a tensão. O coração de Aurora disparou. O que mais estava por vir? A reviravolta que acabara de vivenciar poderia ser a chave para salvar sua família ou o começo da destruição total. O que ela e os filhos iam descobrir a partir dali. A sala parecia um campo de batalha. Aurora, Pedro e Arivaldo estavam em um impasse. A tensão era palpável. A luz da sala tremulava, como se sentisse o peso da situação. Os netos, com os olhos arregalados, observavam a cena com uma mistura de medo e esperança. Pedro segurava a caixa como se fosse a chave de sua salvação. Francisca pode ainda estar viva. O grito de Pedro cortou o ar, cada palavra carregada de urgência. Mas isso não era tudo. O que ele estava prestes a dizer poderia mudar tudo. O olhar de Aurora estava fixo na mão do filho, o coração acelerado. Nós precisamos ouvir o que você tem a dizer, Pedro, disse Aurora, sua voz trêmula, mas determinada. O que você descobriu? Ela me contou tudo. Pedro respirou fundo, tentando organizar os pensamentos tumultuados. Ela estava escondida, tentando se proteger. Arivaldo não estava sozinho. Existia uma rede maior. O que a família fez para silenciá-la não era só por causa do que ela poderia revelar. Nesse momento, um estrondo veio de fora. Uma porta se abriu violentamente e uma figura conhecida entrou. Era Miguel, o irmão de Francisca, ainda tenso, mas ele se movia de forma decidida. Não podemos perder tempo. Eles vão voltar. A sala se transformou em um redemoinho. Aurora olhou entre Pedro e Miguel, a cabeça girando. Voltando para quê? O que está acontecendo? A pressa delatava um sentimento que começava a crescer dentro dela. A necessidade de proteção. O chão sob seus pés parecia tremer. Miguel era um homem em chamas. Ele olhou para Arivaldo. O seu círculo de terror acabou. O jogo mudou. Arivaldo riu, mas não era um riso de vitória. Vocês acham que sabem, mas todos estão sendo manipulados. A verdade que você procura não será revelada aqui. Ele se virou para Pedro. Você não entende a profundidade de tudo isso. As pessoas que você acha que conhece não são quem você imagina. Uma sombra de dúvida começou a se formar no rosto de Pedro. O que você quer dizer com isso? Ele balançou a cabeça. Não, eu não vou acreditar em você. Foi quando uma nova e chocante revelação chegou pelo ar. Uma batida na porta. Aurora se virou, o coração na boca. Foi quando a porta se abriu e a presença de uma mulher preencheu o espaço. Era Rosa. Ela olhou para os filhos e netos ali reunidos, mas logo seu olhar disparou em direção a Arivaldo. A tensão era insuportável. Mãe, o chamado de Pedro foi quase um sussurro. A mulher que todos pensavam não estar mais entre eles, agora estava diante deles, em carne e osso. O que você está fazendo aqui? O que você sabe? Eu sei mais do que você imagina, disse Rosa, o olhar aflito. Quando percebi que o plano de Arivaldo estava em movimento, eu me escondi. Não sabia se conseguiria chegar até vocês. A verdade é muito mais sombria. E antes que pudesse continuar, Arivaldo, irrompendo como um furacão, disparou. Basta!
O que você sabe não pode sair da sua boca. Você vai me ajudar a esconder os segredos ou eu vou acabar com você também. Ele ergueu a mão e a luz refletiu na arma que surgira de repente. Não era apenas um embate físico. Era a luta de anos de manipulação e terror. A sala explodiu em pânico. Aurora, ouvindo o som do metal, sentiu o nó na garganta apertar. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Não, você não vai fazer isso, gritou ela, seu coração batendo como um tambor. Mas antes que alguém pudesse fazer algo, uma explosão de barulho cortou como uma faca. A janela se estilhaçou em 1000 pedaços e uma figura saltou para dentro, cercada por uma aura de autoridade. Chega de mentiras. Era a polícia. A sala estava repleta de oficiais, o som dos comandos errando por todo lado. E assim, em um único momento, a verdade queima nas almas deles. Os segredos, aquilo que a Aurora tentara esconder e que agora ameaçava ruir, estavam expostos. Os senhores estão presos. Um dos policiais gritou, enquanto Aurora, atônita, percebeu que as paredes havia finalmente começado a desmoronar. As revelações da vida dela, da vida de Francisca, tudo o que ela tentara enterrar, estava vindo à tona de uma vez. Sentindo o chão se abrir, a mente de Aurora girava. O que mais estava escondido? Essa verdade poderia ser mais devastadora do que imaginava. As conexões que uma vez pensou ser verdade, agora pareciam um tecido emaranhado de mentiras. A luta não acabara. Era apenas o começo. E com cada pergunta não respondida, a sensação de desespero crescia. Não vamos sair assim tão fácil, Arivaldo murmurou, seu olhar determinado. O futuro estava incerto. Aurora sentiu uma sombra se aproximar. O conhecimento que pensava ter era apenas o primeiro passo em um caminho mais escuro. O que mais poderia ser desenterrado? A necessidade de resposta se tornava urgente, e a luta começava novamente. Aurora ficou parada, o coração disparando. A polícia tinha chegado, mas a presença de Rosa e a revelação de Pedro mostraram que a batalha estava longe do fim. O clima estava eletricamente carregado. Arivaldo, que sempre foi o monstro em sua vida, agora parecia mais vulnerável. Mas as consequências disso ainda pairavam no ar. Vocês não entendem, ele disse, a voz tremendo um pouco. A verdade que buscam pode arruinar tudo. É exatamente isso que precisamos, Arivaldo, gritou Miguel, ainda próximo de onde Pedro estava, preocupado com o irmão no chão. Aurora se sentia dividida, com um olhar fixo em Miguel, e então em Pedro. Os dois eram a representação de um passado que ela não queria reviver, mas que sentia que precisava encarar. O que cada um deles sabia poderia ser a chave para a liberdade. Antes que qualquer um pudesse perguntar mais, algo inesperado aconteceu. A porta da sala se abriu novamente, com tanta força que as janelas tremeram. Todos se viraram. Uma figura alta e atordoada entrou, olhos brilhantes de determinação. É a Francisca, ou melhor, a mulher que se apresentava como ela. Mãe, eu sou eu. A voz era familiar, mas ao mesmo tempo diferente. Aurora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se o tempo tivesse se detido. Francisca? Ela mal conseguiu sussurrar. O ambiente se encheu de um silêncio aterrorizante, as palavras de Rosa ainda ecoaram em seus ouvidos. A revelação que poderia cambiar tudo. É verdade, tudo o que você ouviu sobre mim está errado. A mulher continuou, seus olhos se movendo rapidamente entre os presentes. Arivaldo, ele tentou me silenciar, mas não consegui. Fui forçada a me esconder, me afastar de vocês. Aurora sentiu um novo mundo de emoções surgir. Como era possível? Francisca estava morta, e agora ela estava aqui, de pé na sua frente. A realidade parecia um pesadelo surreal. Não pode estar aqui, eu vi você morrer. Aurora sentiu as lágrimas escorrerem. Isso foi parte do plano, mãe. Me esconder significava que eu poderia ajudar vocês. Eu descobri coisas, segredos que envolvem todos nós.
coisas que Arivaldo não quer que você saiba. A luz da sala pareceu ficar mais intensa, seus detalhes mais nítidos, enquanto as palavras dela atravessavam o ar pesado. Arivaldo, percebendo a mudança de atmosfera, tentou interromper. Você não entende o que está fazendo, Francisca. Você está colocando todos em perigo. Os olhos dele estavam cheios de raiva, mas também um vislumbre de medo. Aurora percebeu que a verdade estava começando a despedaçar as muralhas de controle que Arivaldo havia tentado manter. Parado, ninguém vai fazer mal a ela, gritou Pedro, avançando em direção ao tio. Seu próprio passado o guiava. Você está preso em suas mentiras, Arivaldo. A verdade pode nos destruir, mas é a única maneira de sairmos dessa. E assim como um raio, o som de tiros ecoou novamente pela sala. E tudo ficou em câmera lenta. Aurora viu Francisca cair, um grito se desprendendo dos seus lábios como um eco de dor. O choque a paralisou. Uma correria começou. O caos estava absoluto, com as vozes se sobrepondo e os gritos dividindo a sala em pedaços. Nesse instante, Aurora, que outrora se sentia perdida, sentiu a adrenalina correr por suas veias. Aqui estavam todos os fantasmas de sua vida. Francisca não era apenas outra vítima, mas uma porta que se abrira para verdades que ninguém esperava. Enquanto a reforma de sua própria história começava a desvendar-se, ela percebeu que a vida de sua família estava em jogo. O que mais tinha sido escondido? Com lágrimas nos olhos, fervia a necessidade de descobrir. E agora, mais do que nunca, a urgência de revelar o legado que tinha sido deixado para sua família. O que aconteceria a seguir? A Aurora se lançou adiante, sem saber o que a espera esta nova reviravolta traria. Mas uma coisa era certa: a luta estava apenas começando. E sob aquelas sombras, novos segredos poderiam estar prontos para serem revelados, prometendo uma tempestade ainda mais intensa. A Aurora ficou paralisada, o coração em um turbilhão. O tempo parecia ter desacelerado, e a cada segundo a realidade se tornava mais insuportável. A cena diante dela era um amálgama de emoções: desespero, raiva e, acima de tudo, incredulidade. A presença de Francisca, que ela acreditava ter perdido para sempre, trouxe um misto de esperança e confusão que a afligia. Francisca! Gritou, o eco da dor em seus lábios. Ela avançou, mas o espaço parecia se comprimir à medida que Arivaldo se aproximava. A sala estava tingida de tensão. O peso do passado, os gritos de Miguel no chão, o tiro disparado pela sombra de seu tio. Tudo convergia em um único ponto de explosão. A verdade não é o que você pensa, Aurora. Francisca continuou, a voz tremendo, mas firme. Toda essa história gira em torno de um segredo muito maior, e não posso permitir que você se machuque mais. Arivaldo, com o olhar fixo em Francisca, parecia estar entre o choque e a fúria. Você não entende o que está fazendo. Pense bem, sua vida dependerá disso. Ele moveu-se, tentando cercar Francisca, ponto por ponto, ameaçando encurralá-la. Mas antes que alguém pudesse reagir, a sala se encheu de um som horrendo. A sirene da polícia ecoava, o barulho se misturando à atmosfera de tensão. Vocês não poderão escapar, disse Arivaldo, com um tom de desespero. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma pessoa surgiu pela porta da frente, uma mulher que ninguém esperava ver. Era Rosa, visivelmente abalada, mas decidida. O que você está fazendo aqui, Rosa? A Aurora perguntou, incrédula. Eu vim trazer a verdade, respondeu Rosa, as palavras pesadas, porque eu estava escondendo algo que é crucial. A vida de todos aqui depende disso. O olhar de Rosa era profundo e a intensidade de suas emoções era palpável. Você também sabe de algo que pode mudar tudo? Perguntou Pedro, enquanto ajustava a caixa em suas mãos. Rosa assentiu. Francisca não morreu por causa de Arivaldo. Havia algo mais, algo que Arivaldo temia que fosse revelado. E essas palavras cortaram o ar como uma faca.
Todos os olhares se voltaram para Francisca. O silêncio era sufocante. Isso não faz sentido. O que você está dizendo, Rosa? Gritou Aurora, a mente girando, capturando a verdade sutil que parecia brincar com eles. O que mais está escondido? Mas antes que Rosa pudesse responder, um tom grave e vibrante soou da rua. A porta dos fundos estava entreaberta e uma figura peculiar apareceu, vestida de maneira estranha. Um homem alto, com um paletó desleixado, olhos intensos e uma expressão que mesclava seriedade e pânico. Aurora, ele chamou com uma voz que cortava através da confusão. Quem é você? Aurora não conseguia esconder a desconfiança. Eu sou um estrangeiro que vocês não esperavam. E o que você vai descobrir agora reunirá todos vocês em um nível que nunca imaginaram. Disse o homem enquanto puxava algo do bolso. Era um velho diário com as páginas amareladas e o cheiro de mofo se espalhou no ar. Isso é um diário? Francisca perguntou, hesitante. Não é só um diário. É o diário de Arivaldo. E contém informações que vão mudar tudo o que você sabe sobre a sua família, disse o homem, agora mais perto. O ambiente ficou gelado. Nele, você encontrará verdades que ninguém queria que você soubesse. O que realmente aconteceu com Francisca e o papel de cada um de vocês. O que você está insinuando? Aurora sentiu uma fraqueza nas pernas, como se o chão estivesse se abrindo sob ela. Dentro dessas páginas, há segredos que conectam todos vocês de maneiras que nunca imaginaram. Ele continuou, com passos firmes. E talvez, quando olharem mais de perto, perceberão que alguns dos que estão aqui têm laços mais profundos do que deveriam. O tempo parecia parar. Os olhares confusos e aterrorizados se encontraram, enquanto a mente de Aurora girava. O que mais Arivaldo havia escondido? A dor e os segredos pareciam se entrelaçar em algo desconhecido e assustador. Vocês precisam abrir esse diário agora, o homem ordenou, a urgência em sua voz acentuando a frenética atmosfera, e assim cada um se preparou para descobrir a verdade. Os olhos de Aurora brilharam, com uma mistura de esperança e medo. O que estava prestes a ser revelado poderia transformar tudo mais uma vez, e com isso as forças que tinham mantido o silêncio por tanto tempo estavam prestes a serem confrontadas. O que mais se escondia entre aquelas páginas? Será que estavam preparados para o que viriam a encontrar? O ar estava pesado na sala. Aurora se virou para o homem que segurava o diário. O que está acontecendo? A urgência na voz dela estava visível. O homem olhou de volta, a expressão tensa. Ele sabia que aquilo que ia revelar poderia mudar tudo. E, ao mesmo tempo, ele estava ciente do perigo que ameaçava todos. Isso é mais complicado do que você imagina. O que Arivaldo fez não é nada comparado ao que realmente está acontecendo. Ele deu um passo à frente, e o silêncio se tornou ensurdecedor. Aurora sentiu o coração acelerar. O que poderia ser mais devastador do que a dor que já carregava? Por favor, me diga. Aurora mal conseguia respirar. Ao seu lado, Pedro estava pálido, a caixa que segurava tremendo em suas mãos. O que é esse diário? Esse diário contém segredos sobre sua família, segredos que não foram apenas enterrados, mas manipulados. Arivaldo não é o único que tem a mão suja nessa história. A voz dele saiu entrecortada. Antes que pudesse terminar, mais uma batida na porta fez com que todos se virassem, o medo reinante na sala aumentando. A porta se escancarou e uma nuvem de neblina penetrou, seguida por uma figura imponente. O sentimento de pânico tomou conta da sala quando eles viram que era um policial. Mas não qualquer policial. Era o delegado que sempre esteve por trás das investigações na cidade. Todos vocês estão sob investigação, ele gritou.
fazendo a tensão crescer como um abafador. Recebemos informações sobre atividades ilegais envolvendo sua família. O olhar dele pairou sobre Arivaldo, que agora estava pálido como um fantasma. Eu não fiz nada! Arivaldo gritou, mas a voz tremia. Aurora percebeu como o medo se espalhava entre eles. O que estava prestes a ser revelado tinha um peso imenso. Precisamos de respostas, o delegado continuou, sua postura firme. Ele se virou para Pedro. E você é uma peça fundamental nisso. Nesse instante, Aurora se lembrou do que havia ouvido. Pedro! O nome saiu como um sussurro. O que você sabe? Os olhos dela estavam voltados para o filho, e um frio percorreu sua espinha, porque mesmo sem saber, a verdade estava prestes a desabar sobre eles. Eu só encontrei o diário, mãe, Pedro respondeu, sua voz trêmula. Não sei de mais nada. No entanto, você precisa ouvir isso, disse o homem que trouxera o diário. Dentro desse diário há uma lista, nomes e datas. Tudo leva de volta a um pacto que foi feito. Isso não envolve apenas a família de vocês, mas toda a região. Segredo sobre quem realmente controla a cidade. Arivaldo não é o que parece. A sala ficou em silêncio. Arivaldo? Manipulador dos outros? Tudo parecia uma reviravolta maluca. A Aurora sentiu um nó na garganta apertar. As vozes de seus netos, ainda em choque, se tornaram distantes. A realidade estava se distorcendo. Pacto? Que pacto? O que você realmente está dizendo? Arivaldo parecia estar perdendo o controle. Então, com a voz firme, o delegado falou. Um tratado sombrio. Alguns dos membros da sua família estavam envolvidos em um esquema de corrupção. E o que aconteceu com Francisca? Não foi um acidente, foi parte disso. Uma onda de choque percorreu a sala. Aurora mal conseguia processar. Francisca? Parte disso? Um desespero profundo começou a brotar. Como assim? O que queriam dizer? E se eu disser que uma parte dessa corrupção envolve não apenas vocês, mas um dos seus aliados mais próximos, alguém que você nunca suspeitou? O delegado olhou diretamente para Rosa. Aurora sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. Rosa? Ela mal conseguia pronunciar o nome. Não pode ser. Eu tentei proteger vocês. Rosa finalmente falou, a voz quebrada. Mas foi há muito tempo. Não tenho como explicar agora. Mas, por favor, a verdade é mais obscura do que qualquer um pode imaginar. O choque estava estampado nos rostos de todos. A Aurora sentia seus pés gelados. Você não pode estar. Mas a verdade estava ali, na frente dela, e o golpe a deixou sem ar. Precisamos do diário agora. É a única maneira de corrigir isso. E todos vocês têm que decidir de que lado estão. O que vem a seguir pode ser muito mais aterrador do que qualquer um de vocês imagina, disse o delegado, sua voz cortante, enquanto a realidade começava a se desdobrar, como uma história secreta selvagem que nunca deveria ter sido contada. E nesse momento, Aurora sentiu a sensação de que tudo ao seu redor estava prestes a mudar mais uma vez. As revelações estavam apenas começando, e a batalha para desenterrar a verdade exigiria mais do que simples coragem. Neste jogo, as lealdades seriam testadas, e a confiança poderia despedaçar. Mas o que mais se escondia entre aquelas páginas ainda estava por vir. Aurora sentiu o mundo desmoronar à sua volta. As revelações eram como uma tempestade prestes a engolir todos. O diário nas mãos do homem misterioso agora parecia uma maldição, repleta de segredos e mentiras que estariam prestes a ser expostas. Francisca, seu coração disparava. A dor de vê-la ali, viva, misturava-se com a angústia de não saber em quem confiar. Arivaldo, o sorriso que tinha que antes a aterrorizava, agora se via cercado. Vocês não sabem o que estão fazendo. Eu sempre protegi a família. Sua voz estava imersa em desespero. Aurora sabia que ele mentia. As cicatrizes do passado sangravam. Protegendo ou manipulando? Miguel interveio.
Cada palavra carregava a força de sua dor. Os netos de Aurora olhavam, atônitos, enquanto a cena se desenrolava. O normal nunca voltaria. Eles não podiam viver com esses segredos. Senhor delegado, nós precisamos saber a verdade, Pedro exclamou, frente àquela revelação bombástica. A sala pegou fogo com a urgência de suas palavras. Aurora se virou para o delegado. O que mais precisamos saber para que isso acabe? Vão precisar ouvir cada palavra do diário. Francisca e vocês têm um papel central nisso. O que foi feito pode ser revertido, mas não sem enfrentar o passado, o delegado afirmou, com seu olhar firme. Aurora olhou para cada um dos rostos presentes, sentindo a pressão aumentar. Podiam ser uma família de novo? Podiam se libertar? Eu não posso lidar com isso! Rosa gritou, abalando Aurora. Eu só queria proteger vocês. A culpa sempre esteve comigo. As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher, e Aurora viu ali fragilidade e desespero. Arivaldo finalmente se despedaçava em frente a todos. Não vamos permitir que você jogue tudo para cima. A verdade é dolorosa, assim como eu. O que eu fiz? Sua fúria se transformou em um pranto. Silêncio. Cada um sentiu o peso da confissão. Aurora viu os olhos de Miguel, então os de Francisca, e finalmente os de Pedro. Um turbilhão de emoções invadiu sua alma. A vida deles estaria prestes a mudar para sempre. Os laços se entrelaçavam em uma nova realidade. Agora eu entendo, murmurou Aurora. Não se trata apenas de nós, é sobre salvar tudo, o que somos e o que ainda podemos ser. E enquanto falava, uma luz acendeu dentro dela, uma nova determinação. E assim, em um só movimento, todos se uniram, ouvindo as vozes do passado, enfrentando o presente, um diário, um pacto e uma nova chance para renascimento. Uma expectativa borbulhava no ar. Vamos juntos, para libertar nossa história. O que você tem a dizer, Arivaldo? Esta é a hora. Os olhos dele vacilaram. A vergonha quase o corroía. Ele não poderia voltar atrás. O peso do legado havia sido transferido, e agora a escolha estava nas mãos de Aurora e sua família. Vocês precisam saber a verdade. Ele cedeu, a voz embargada. Ao abrirem o diário, a história inteira começou a se desenrolar diante deles, e com cada página virada, Aurora sentiu um nó se desatar em seu peito. Podiam finalmente reconstruir tudo. Mas o que mais a aguardava naquele papel? Ao olharem para o futuro, um frio percorreu a sala. Havia uma sombra se aproximando. Um novo mistério estava prestes a ser revelado. Aurora percebeu que a jornada não acabaria ali. Era só o começo. Antes que pudesse refletir, a voz do narrador ecoou no fundo. A verdade não apenas liberta, mas também traz novas batalhas, novos desafios e talvez um novo adversário. E a história continua. Agora, se você se sentiu preso a essa história emocionante e quer saber o que vem a seguir, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E não esqueça, esguemargue um botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa história continuar levando emoções incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber tudo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Os verdadeiros fãs fazem a diferença e sua participação é fundamental.